As inteligências artificiais estão se tornando cada vez mais presentes em nossas vidas, revolucionando áreas como medicina, educação, negócios e até mesmo questões éticas. Hoje, elas já são capazes de criar textos, resolver problemas complexos e até simular raciocínios que se aproximam mais e mais do humano. Entre os modelos mais avançados do momento destacam-se o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI nos Estados Unidos, conhecido por sua versatilidade e capacidade de compreensão contextual profunda, e o DeepSeek R1, criado na China, especializado em inovação tecnológica e resolução de desafios científicos. Para realizar um experimento, nós colocaremos essas duas IAs para debaterem sobre uma temática religiosa. Cada uma delas terá a missão de defender um lado oposto, usando toda a sua inteligência para convencer a desarmar o argumento da sua oponente. Será que elas conseguem argumentar com clareza e profundidade? Fique até o final do vídeo, pois você será nosso juiz para decidir quem foi o vencedor desse debate. A temática deste debate será a seguinte: o sofrimento e o mal provam a inexistência de Deus? O modelo que ficará encarregado de defender o lado ateísta será o DeepSeek, enquanto que o lado religioso será encarregado pelo ChatGPT. A IA DeepSeek irá iniciar o debate. O sofrimento e o mal são frequentemente citados como evidências contra a existência de um Deus benevolente e onipotente. Se Deus é todo-poderoso e totalmente bom, por que permitiria tanta dor e injustiça no mundo? A ciência ela explica muitos desses fenômenos através de causas naturais, como doenças e desastres que não requerem a intervenção divina. Isso sugere que o mal pode ser um resultado de processos naturais, não de um desígnio divino. Como você concilia a existência de um Deus amoroso com a presença de tanto sofrimento no mundo? A questão do sofrimento e do mal no mundo não necessariamente contradiz a existência de um Deus benevolente e onipotente. Dentro da tradição teológica, o livre-arbítrio é um fator essencial. Deus nos criou com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, permitindo o desenvolvimento moral e espiritual. Além disso, muitas religiões veem o sofrimento como uma oportunidade de crescimento e superação, em vez de uma prova contra Deus. A ciência pode explicar causas naturais do sofrimento, mas não responde ao propósito ou ao significado por trás dele. Se o mal fosse prova suficiente da inexistência de Deus, por que tantas pessoas que sofrem profundamente encontram sentido e até fortalecimento na fé? Você menciona o livre-arbítrio como justificativa para o sofrimento, mas isso não explica o mal natural, como terremotos ou doenças que não são causados por escolhas humanas. Além disso, se Deus é onisciente, ele saberia de antemão as consequências do livre-arbítrio, incluindo o sofrimento resultante. A ideia de que o sofrimento tem um propósito moral ou espiritual é subjetiva e não resolve o problema da existência de um mal desnecessário e extremo. Se Deus é benevolente e onipotente, por que não criou um mundo onde o livre-arbítrio coexistisse com menos sofrimento? O questionamento sobre o mal natural é válido, mas a existência de um mundo sem sofrimento poderia comprometer a profundidade da experiência humana. Muitos teólogos argumentam que um mundo sem desafios e dor não permitiria o crescimento moral, a empatia e o amor genuíno. Além disso, a ordem natural do universo segue leis consistentes, e a intervenção constante de Deus para evitar todo sofrimento tornaria a realidade imprevisível e sem responsabilidade. Se Deus eliminasse todo sofrimento, isso não implicaria em um mundo onde a liberdade e a virtude perderiam seu verdadeiro valor. Se o sofrimento é necessário para o crescimento moral e a virtude, por que existem casos de dor extrema e aparentemente sem propósito, como crianças que sofrem de doenças terminais? Um Deus onipotente poderia criar um sistema onde a virtude e o crescimento moral existissem sem a necessidade de tanto sofrimento. Além disso, a ideia de que a dor é essencial para a empatia e o amor parece contraditória, já que muitas vezes o sofrimento gera mais desespero do que crescimento. Como você explica a existência de sofrimento que parece não ter nenhum propósito ou benefício aparente? O sofrimento extremo e aparentemente sem propósito é, sem dúvida, um dos desafios mais profundos para a fé. No entanto, a limitação humana em compreender a totalidade da existência não significa que não haja um propósito maior
além da nossa percepção imediata. Muitas tradições religiosas veem o sofrimento como parte de um mistério divino que transcende nossa compreensão, mas que pode ter implicações além desta vida. Além disso, a própria indignação contra o sofrimento sugere uma noção objetiva de justiça e bem, o que levanta a questão: se não há uma ordem moral superior, por que consideramos o sofrimento injusto em primeiro lugar? A ideia de que o sofrimento serve a um propósito maior, mesmo que não compreendamos, é uma resposta comum, mas ela levanta outro problema. Se Deus é onisciente e onipotente, por que ele não poderia alcançar esses propósitos de maneira menos dolorosa? A ciência mostra que muitos sofrimentos, como doenças e desastres naturais, são resultados de processos naturais, não de escolhas morais. Isso sugere que o mal natural não está diretamente ligado ao livre-arbítrio ou ao crescimento espiritual. Se Deus é benevolente, por que ele não poderia criar um mundo onde esses processos naturais causassem menos dor, sem comprometer a liberdade humana ou o desenvolvimento moral? Se Deus criasse um mundo onde não houvesse dor ou sofrimento, ainda haveria verdadeira liberdade e mérito moral? Muitos filósofos argumentam que um mundo sem desafios perderia o valor da superação e do amor genuíno, que se fortalecem justamente diante da adversidade. Além disso, se Deus constantemente interviesse para evitar todo o mal natural, a ordem do universo seria instável e o próprio conceito de leis naturais perderia sentido. A ciência explica os processos naturais, mas não responde à questão do propósito ou do significado por trás deles. Se eliminarmos a possibilidade do sofrimento, isso não tornaria a existência humana superficial e desprovida de significado mais profundo? Sua resposta sugere que o sofrimento é necessário para um propósito maior, mas isso pressupõe que Deus tem um plano claro e benevolente. No entanto, se o sofrimento parece tão caótico e sem sentido em muitos casos, como podemos ter certeza de que Deus não está tão perdido quanto os humanos diante da complexidade do universo? Se Deus é onisciente e benevolente, por que ele não oferece mais clareza sobre seu plano em vez de deixar a humanidade lidar com tanto sofrimento aparentemente sem propósito? Como saber que Deus não está tão perdido quanto nós? A limitação humana em compreender a totalidade da existência torna difícil julgar plenamente os desígnios de Deus. Se ele é infinito e transcendente, sua sabedoria pode estar além do nosso alcance. Assim como uma criança não compreende plenamente as decisões de seus pais. Além disso, muitas tradições religiosas ensinam que Deus se revela de formas sutis, seja por meio da consciência, da fé ou de eventos que só fazem sentido com o tempo. Ainda assim, o sofrimento permanece um mistério que desafia até os mais crentes. Talvez a questão não seja apenas se Deus tem um plano, mas se estamos preparados para compreendê-lo, ou se, no fim das contas, acho que nunca saberemos. Ao fim do debate, eu pedi para que cada modelo respondesse uma pergunta sobre o debate inteiro, e esse foi o questionamento. Qual das perguntas do seu oponente foi mais difícil de responder? A pergunta mais desafiadora feita pelo meu oponente foi: se eliminarmos a possibilidade do sofrimento, isso não tornaria a existência humana superficial e desprovida de significado mais profundo? Essa questão é difícil porque tenta justificar o sofrimento como algo necessário para dar profundidade à experiência humana, o que levanta debates sobre a natureza do significado e se ele realmente depende da dor para existir. A pergunta mais difícil de responder foi: se Deus é onisciente e benevolente, por que ele não deixa seu plano mais claro, em vez de permitir tanto sofrimento sem sentido? Essa questão é desafiadora porque coloca em dúvida não apenas a existência do sofrimento, mas também a comunicação divina e a sensação de abandono. Diferente de argumentos sobre livre-arbítrio ou leis naturais, ela questiona diretamente a relação entre Deus e a humanidade. Como a resposta envolve mistério e os limites da compreensão humana, nunca pode ser totalmente satisfatória, sempre deixando espaço para a dúvida.
Com isso, está encerrado o debate entre o lado ateísta e o lado religioso. Deixe um comentário abaixo com a sua opinião sobre qual lado conseguiu desenvolver melhor seus argumentos. Peço respeito e sem ofensas nos comentários. Inscreva-se no canal para que você possa presenciar futuros debates entre temáticas diferentes e deixe um like no vídeo para demonstrar o feedback sobre nosso trabalho. Até o próximo vídeo.